Olá, aluno! Seja bem-vindo à disciplina Dificuldades de Aprendizagem. Eu sou Rejane Melo. O nosso tema é diferenças entre distúrbio cognitivo, transtornos e dificuldades de aprendizagem. E a nossa agenda é a seguinte: diferenças entre distúrbios, transtornos e dificuldades de aprendizagem. Sinais pedagógicos de problemas neurológicos. Os termos distúrbios, transtornos e dificuldades devem ser abordados e entendidos na intenção de que sejam compreendidos suas nuances e diferenciações, pois muitas vezes o professor ou os pais até entendem que o aluno ou criança passa por alguma dificuldade e tentam entendê-la de forma muito leiga, cometendo erros em diagnosticar algo que não condiz com a realidade e nem tampouco que ele tenha conhecimento aprofundado para isso. Portanto, em primeiro plano deve-se ter pelo menos uma ideia do que se trata, mas sem diagnosticar, porque isso só pode ser feito por um profissional capacitado, ou seja, neste contexto, os achismos, eles não são cabíveis. Quais as diferenças entre distúrbios, transtornos e dificuldades? Obviamente, é preciso estudar os termos na intenção de compreender as suas diferenças. No senso comum, é normal você ouvir as pessoas colocando esses nomes aleatoriamente, mas veremos que eles têm diferenças. Também é muito importante evitar o erro de diagnosticar algo que não se condiz com a realidade, com o que é verdadeiro. Assim, se esses aspectos aqui não forem seguidos, o que acontecerá com o aluno? Essa criança se torna uma vítima de insinuações e até mesmo de preconceitos que, na verdade, só fazem piorar a situação. Assim, nós vamos ter aqui, dentre os vários nomes, alguns que podemos colocá-los em evidência para entendermos todo esse contexto. Assim veremos o que é afecção, enfermidade, moléstia, distúrbio, patologia, psicose, transtorno e neurose. Obviamente, alguns deles serão priorizados devido à necessidade do momento. É importante que afirmar que uma criança é ou está doente é algo que merece bastante atenção. Para isso é necessário, a priori, rever o significado destas palavras, porque, se usadas indiscriminadamente, ela vai surtir o efeito contrário, ou seja, o uso dessas palavras sem saber o que é pode prejudicar ainda mais a autoestima da criança. Assim, vamos ter uma ideia agora dos principais nomes que são usados dentro deste contexto. Por quê? Porque a inserção e a inclusão do aluno são necessárias. E para incluir tem que se conhecer. Então vamos ver o termo, por exemplo, psicose. A psicose, ela se dá nas distorções na percepção da vida real do indivíduo. É como se ele vivesse fora da realidade. É um estado patológico. Eu gostaria de lembrar que esse nome patológico vem de patos, que quer dizer doença, ou seja, é um estado de alguém que está doente e que tem um comportamento antissocial através do descontrole e de uma agitação muito grande. E, é claro, alterna com momentos de agressividade. Também podemos falar sobre a neurose. A neurose é característica de desordens de sentidos e movimentos causados por efeitos gerais do sistema nervoso. Também é conhecido como psiconeurose ou distúrbio neurótico.
você nota que em relação à psicose, ela é mais suave. E o que é o distúrbio? O distúrbio, ele não é uma distorção, não é uma desordem, ele é uma perturbação ou mesmo um mau funcionamento de um órgão ou de uma função vital, um distúrbio mental ou anomalia funcional de um órgão ou sistema. É importante que estes termos devem ser bem esclarecidos para e pelo docente, para que possa, de alguma forma, atenuar, ajudar ou mesmo contribuir para uma melhoria do processo de ensino e aprendizagem, além de proporcionar a inserção e inclusão da criança dentro do ambiente escolar. Aí nós vamos ver também que a questão de taxar um aluno de doença, também que ele está doente, também deve ser revisto, porque a doença, ela tem características de sinais e sintomas que afetam um ser vivo, ou seja, que essas alterações podem ser na questão física ou na questão mental, e que esses fatores, eles podem ser exógenos ou eles podem ser endógenos. Exógenos, eu chamo a atenção para de exterior, e eu chamo a atenção para endógenos, interior, ou seja, uma pessoa pode adoecer por fatores internos ou por fatores externos. E o importante nisso tudo é que todos esses termos colocados aqui, eles são genéricos e significam que há, de alguma forma, algum tipo de desvio do estado normal das pessoas. Ainda continuando, nós estamos ainda vendo as diferenças entre distúrbios, transtornos e dificuldades de aprendizagem. Neste contexto, eu gostaria que ficasse bem claro que demos uma ênfase maior a distúrbios e transtornos, porque ele, com dificuldades de aprendizagem, eles se tornam a tríade de 3, conceitual para o desenvolvimento e possível entendimento da nossa disciplina. Então, distúrbios e transtornos são problemas que afetam a capacidade da criança de receber, processar, analisar ou armazenar informações. O que é que podem causar? Podem dificultar a aquisição pela criança de habilidades de leitura, escrita, soletração e resolução de problemas matemáticos. Daí vem aquelas siglas, né? DAM, dificuldade de aprendizagem na matemática. DALI, dificuldade de aprendizagem na leitura e assim por diante. Está relacionado com um grupo de dificuldades específicas e pontuais, caracterizadas pela presença de uma disfunção neurológica. A criança com distúrbio não apresenta desempenho compatível com a sua idade. Continuando nesse contexto, veremos também os distúrbios e os transtornos e suas consequências. Quais são elas? Falta de oportunidade de aprender. Descontinuidades educacionais resultantes de mudanças de escola. Traumatismos ou doença cerebral adquirida. Comprometimento na inteligência global. Comprometimentos visuais ou auditivos não corrigidos. Nesse contexto, nós podemos fazer uma abordagem mais separada de distúrbios e transtornos. Eu poderia resumir que distúrbios se refere, os distúrbios se referem a algo que atrapalha, ou seja, é um desajuste, passa
40% a 42% da população que pode apresentar isso aí na questão da aprendizagem. Entram nesse contexto algumas palavras que serão esclarecidas no decorrer das nossas aulas, que são a dislexia, descalculia, disgrafia, hiperatividade, déficit de atenção, distúrbios cognitivos. E, obviamente, precisam de um diagnóstico clínico. Já os transtornos, eles estão no contexto de perturbação mental, desordem, confusão, inclusive vem do nome disorder, do inglês, devem ser tratados com medicamento e a origem dessa palavra transtorno, ela vem do latim, ou seja, a etimologia da palavra diz exatamente isso. Trans, trazer de volta, e torno, sofrimento e dor. Transtorno daria esse contexto. Ainda falando sobre essa tríade, distúrbio, transtorno e dificuldades, veremos agora o termo dificuldades de aprendizagem, que é muito comum você ver pela sigla DA. As dificuldades de aprendizagem são definidas com este termo geral e estão interligadas a grupo heterogêneo na manifestação de desordens que se especificam em significativas dificuldades na aquisição e utilização do raciocínio matemático, no auditivo, na fala, escrita, etc. Mas outras deficiências também podem aparecer no sensorial, mental, socioemocional, ou até mesmo as diferenças sociais e culturais, dentre outras. Neste contexto, a família tem um papel fundamental, o de apoiar sempre a criança, sem estigmatizá-la, mas apoiando-a e buscando ajuda com profissionais aptos para tratarem do ocorrido. Então, gente, é interessante que a família é primordial quando se trata no contexto das dificuldades de aprendizagem. Mas o que podemos inserir nessas dificuldades de aprendizagem? É um termo mais global, ou seja, mais geral. E, claro, abrangente com causas relacionadas ao sujeito que aprende, aos conteúdos pedagógicos, ao próprio professor, aos métodos de ensino, ao ambiente físico e social da escola. Então, você veja que esse item, ele é bastante abrangente. Caracteriza-se por quê? Por um funcionamento substancialmente abaixo do esperado, considerando-se a idade cronológica e o seu quociente intelectual. E, é claro, se tudo isso acontece, vai interferir significativamente no rendimento acadêmico e na vida cotidiana. Ainda falando sobre a família, é necessário que algumas famílias, elas às vezes manifestam sua decepção pelos maus resultados escolares de seus filhos. Outras podem se apresentar indiferentes pela dificuldade que a criança apresenta. Entretanto, o que se observa em comum a essas duas atitudes bem opostas é que ambas afetam o sujeito em sua totalidade, impedindo que ele cresça de forma natural e satisfatória. Por isso, é muito, mas muito interessante que se faça uma análise mais cuidadosa de todos que participam da vida da criança e com afetividade e compreensão, se possa ter uma ideia de ajudar essa criança a ter um resultado satisfatório. Obviamente, para isso, muitos pontos devem ser bem considerados antes de se rotular uma criança de apta ou inapta ao processo de ensino e aprendizagem. Continuando, nós vamos agora fazer um pequeno resumo. Dificuldade ou distúrbio de aprendizagem
Dificuldade de aprendizagem. Relacionado a problemas de ordem pedagógica e ou sociocultural, e logo o problema central não é apenas no aluno. Muitas vezes se coloca no centro de tudo o aluno, e ele é apenas uma vítima da questão pedagógica da escola ou do próprio professor, e também uma questão social na própria família, com pais que brigam muito, ou uma família que está desgastada, ou pais separados, podem interferir nessa questão. Já os distúrbios de aprendizagem, eles são diferenciados, porque sugerem a existência de um comprometimento neurológico e de funções específicas. Então, veja bem, dificuldade de aprendizagem tem muito a ver com questões externas. Distúrbios de aprendizagem tem muito a ver com questões internas. Mas o que é interessante lembrar nisso aí é que, tanto na dificuldade quanto no distúrbio, a criança apresenta um nível normal de inteligência. Portanto, a criança, em muitos casos, pode apresentar um distúrbio que dificulta o total entendimento nas aulas, nos assuntos, etc., mas este é externado em graus diferentes de intensidade e sua evolução também pode ser de forma silenciosa, tornando-se crônica. Daí, há necessidade de um tratamento e um olhar mais amplo no contexto da observação daquele aluno que não tem o mesmo ritmo dos outros. Daí também a importância de um diagnóstico o mais cedo possível, que é imprescindível para que haja uma cura e um tratamento adequados. Ademais, na fase adulta, por causa desse baixo rendimento, o aluno pode levar para toda a sua vida muita baixa autoestima, sensação de fracasso, apatia, impotência, lentidão, desmotivação e uma baixíssima autoconfiança, o que vai prejudicar toda a sua vida futura. Ainda nessa questão, vamos agora abordar os sinais pedagógicos de problemas neurológicos. Alteração escolar associado e comportamentos diferentes em outros ambientes. Dificuldades cognitivas relativas à aprendizagem, comportamentais, ou seja, o seu comportamento, emocionais, obviamente as emoções, semelhantes a outros membros até da própria família. Dificuldade em engrenar mesmo após ajustes pedagógicos. Gostaria de abrir aqui uns parênteses para que vocês notassem que muitas vezes a escola e o professor já tentou vários ajustes pedagógicos, mas mesmo assim aquele aluno não conseguiu evoluir no seu processo de ensino-aprendizagem. E, é claro, diferenças relevantes em relação a crianças da mesma idade e da mesma escola. Se seguiu um tempo se observando esse aluno, se observou também e se mudou a parte pedagógica, a forma, os exercícios, a forma de dar aula, mas mesmo assim está existindo uma diferença muito grande entre aquela criança com dificuldades de aprendizagem e também com as outras da mesma idade da sua sala. Então, diante do exposto, ter dificuldade ou não no processo de aprendizagem vai depender de muitos fatores. Quem nunca sentiu algum entrave numa determinada área? Quem nunca não se identificou com um professor ou uma área? Na verdade, o termo dificuldades de aprendizagem é bem longo e merece um olhar da escola e cuidadoso por parte da família, dos professores, da equipe gestora, da escola e por todos que têm algum contato com os que podem apresentar alguma manifestação de dificuldade. Embora seja um tema já bastante estudado e pesquisado, muitas dúvidas ainda pairam sobre ele. Na verdade, há uma tendência a se focar nesse assunto como sendo um transtorno de aprendizagem específico, mas é necessário saber que ele é multifatorial, ou seja, ele apresenta vários diversificados fatores, o que pode entrar na questão do biológico, mas também da família, do ambiente escolar, dentre outros.
E tudo isso deve ser levado em consideração no momento do diagnóstico e de se dizer se é um transtorno, se é um distúrbio ou mesmo uma dificuldade de aprendizagem. Continuando, a aprendizagem, ela não está inserida apenas no contexto da escola. Na verdade, diante de tudo isso, sabemos que a aprendizagem, ela é multifacetada, ou seja, ela apresenta várias faces. Por isso, deve-se ter uma união entre a escola, a família e os grupos sociais. Diante desse contexto, não tem como se buscar sozinho um grupo social desses, tipo, só a escola estar presente no momento do ensino-aprendizagem. Todos precisam se dar as mãos para garantir este momento. Portanto, conhecer e estudar mais este tema é deveras importantíssimo, pois propicia um olhar verdadeiro e sem preconceito para os que passam por algum desses problemas. E tudo isso irá ajudar na descoberta das verdadeiras causas e o encaminhamento para um profissional que dará o diagnóstico correto e o tratamento será feito mais cedo, proporcionando uma vida sem problemas desse tipo. Assim, chegamos à conclusão que o papel do professor é importantíssimo neste contexto. Muitas vezes, este aluno com dificuldades de aprendizagem, ele só tem você para ajudá-lo. Ficamos por aqui.